Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje para fazer um programa bem bacana, onde iremos debater assuntos do momento do agronegócio, sempre com o propósito maior de construir pontes entre o público urbano e o público rural. E, da mesma forma, trazer conteúdos para que a gente possa ajudar o agro ser cada vez melhor percebido e também ajudar a promover o desenvolvimento desse setor maravilhoso que ajuda muito a economia brasileira a crescer. Hoje, a nossa bancada está composta aqui do Tejon, do Antônio da Luz e do Roberto Rodrigues, mas só que não é o Roberto Rodrigues o nosso eterno ministro. Hoje é o Roberto Rodrigues, diretor da INEFAC, da área de agronegócios. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos Financeiros de Agronegócios, e o Roberto vai explicar um pouquinho mais para nós aqui o grande desafio que ele tem em ser consultor, ser professor do Mackenzie, aluno de doutorado e também dinamizar o agronegócio no Brasil. Roberto, seja bem-vindo. Para nós é um prazer te receber aqui conosco. Bom, ótimo. Obrigado, Marcelo. Espero que vocês estejam todos ouvindo bem aí. Primeiro peço desculpas, estou a caminho do aeroporto, mas já estou chegando, já a coisa estabiliza, mas é uma honra poder fazer parte aí com vocês desse seleto grupo de profissionais que hastearam há muito tempo a bandeira do agronegócio e defendem piamente os interesses e tudo aquilo que é voltado para o setor agro, esse importante setor brasileiro, que todo mundo conhece e é indiscutível. E realmente o desafio é grande, viu, Marcelo? Fazer parte aí tanto dessa questão de uma diretoria de peso junto à ANEFAC, que é uma associação de executivos de finanças, contabilidade e administração, tem dentro do seu escopo uma associação que endereça há muitos anos, há várias décadas, um trabalho extremamente interessante para a sociedade, para o meio empresariado, sempre levando a questão educacional, as boas práticas organizacionais, enfim. E realmente, dentro desse contexto da ANEFAC, pertencer como diretor na divisão de agronegócio, onde o professor Tejon, que está conosco aqui agora, é o nosso head, né? Que tivemos aí a honra de trazê-lo conosco aí recentemente, e não só nós dois, né? Junto lá de outros profissionais, como a Giovana, que é da KPMG, o Grigoleto, da KPMG, o Gemal Rala, que é da Ativos, e assim por diante. Quer dizer, tem vários profissionais dentro da ANEFAC que endereçam ali o seu conhecimento, o seu network, o seu interesse em corroborar um setor tão importante que é o agro, né? Que, aliás, até amanhã, aproveitando o ensejo, Marcelo, se me permite, teremos aí um evento na FECAP, aí em São Paulo, amanhã pela manhã, um evento ao vivo, mas que também será transmitido, com a presença de vários profissionais, de várias empresas, da mídia, alunos, a academia vai estar presente, o INSPER, Mackenzie, FECAP, FIPECAF, FGV e assim por diante. Quer dizer, é um evento onde a gente vai discutir temas relacionados ao agronegócio, do interesse do empresariado e dos executivos do agronegócio. Então, realmente é uma honra fazer parte desse bate-papo com vocês. Muito obrigado. Legal, Roberto. Só tem Pelé nesse time aí que você falou, viu? Parabéns. E deve ser mesmo um privilégio participar de uma associação tão dinâmica, com tantos talentos reunidos num ambiente só. Tejon, hoje você estava falando sobre a importância de termos um planejamento para a indústria do agro. Está se falando tanto aí na indústria automobilística, nas montadoras, redução de impostos para gerar emprego. Claro, toda redução de imposto é bem-vinda, né? E eu acho que parabéns para o setor que está conseguindo esse benefício, mas nós temos uma indústria no agronegócio, uma agroindústria, uma indústria alimentícia muito forte, muito importante para o Brasil, e às vezes falta
um planejamento maior, uma visão de cadeia integrada, para a gente impulsionar o Brasil ainda mais, principalmente nesse segmento que é a vocação natural do país. Pois é, Marcelo, caro Roberto Rodrigues aqui, xará do nosso Roberto, querido amigo Antônio da Luz. Hoje eu estou aqui com uma boina gaúcha em sua homenagem, viu? Que eu estarei no Rio Grande do Sul nessa semana, quarta, quinta, sexta-feira, lá pelos lados da Afubra. Eu também, Teixeira. Eu também vou estar lá. Eu também vou estar lá na região da Afubra, lá para aqueles cantos. Então, estou aqui, mas, Marcelo, você tem que arrumar uma boina gaúcha também para ir para o Rio Grande do Sul, tá certo? Então, nós estamos aqui preparados com a boina, mas mais do que isso, com o brilhantismo dos gaúchos, que eu admiro muito. Mas, olha, o assunto me parece que já amadureceu demais e está faltando colher essa maturidade de um planejamento estratégico do sistema de agribusiness do Brasil. Aliás, o primeiro livro lançado no Brasil sobre isso, 1990, né? Um lançamento idealizado por Ney Bittencourt de Araújo. O título do livro é O Complexo Agroindustrial, o Agronegócio Brasileiro. Eu acho que eu escrevi um capítulo dele, eu fiz parte. Então, temos ali uma obra-prima de 1990, onde o sinônimo de agronegócio era e é complexo agroindustrial. Então, quando a gente tem, e aqui, Marcelo, você é o rei do planejamento estratégico, aqui há autoridades como Antônio, como Roberto, quando você tem 30% do produto interno bruto de um país como o Brasil, no sistema de agribusiness, é obrigatório olhar esse sistema e, a partir dele, verificar como que eu posso crescer o PIB brasileiro a partir de um olhar estratégico em cima deste sistema de agribusiness, que a gente sabe que é extremamente carente de industrialização. Nós temos oportunidades de industrialização no antes da porteira, muito mais atividades industriais em princípios ativos, atividades industriais em insumos, em bioinsumos, em mecanização, irrigação, atividades industriais para o desenvolvimento do biogás, do biometano, de biodigestores. Ou seja, há uma oportunidade de indústrias no antes da porteira gigantescas, porque nós somos ainda muito dependentes de partes industriais que são realizadas fora do Brasil, além do próprio fertilizante, onde temos condição, acho que, de desenvolver muito aqui no Brasil a nossa maior autonomia. E quando vamos para o pós-porteira das fazendas, né, quando vamos para a agregação de valor, do A do abacate ao Z do zebu, é tudo oportunidade. É tudo oportunidade em sucos de fruta, oportunidades em áreas de processamento na parte da proteína animal, a criação de marcas, oportunidades gigantescas, como, aliás, a ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, sempre tem dito também, que, além de ser celeiro do mundo, temos que conquistar os supermercados do mundo. Então, temos lá, no nosso complexo de agribusiness, 600 bilhões de dólares hoje, cerca de 30% do PIB, nas medições do CPE, aqui da Exalc, e por um feeling de olhar tudo o que temos de oportunidade de crescimento no que já fazemos e no que podemos vir a fazer, nós não temos dúvida de que uma meta de dobrar de tamanho, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, é perfeitamente factível, além de inserirmos nisso este mundo novo e fascinante da bioeconomia. E o Roberto aqui tem hoje a missão de representar o sistema financeiro, que Faria Lima, de São Paulo, tem que entrar gigantescamente dentro deste mundo da bioeconomia. Então, Marcelo,
o que nos está faltando, meu caro amigo, é muito mais do que discutir peças do Lego. Olha essa peça do Lego, olha essa outra peça do Lego, olha essa pecinha do Lego, aquela outra peça do Lego. E talvez até uma reforma tributária tenha que ser olhada macro segmento por macro segmento, porque eu acho que o que vai fazer sentido, por exemplo, para uma cadeia produtiva como a da soja, talvez não faça sentido para a cadeia produtiva da fruta brasileira. Então, talvez tenha até que haver uma visão por macro segmentações com relação à reforma, mas eu sinto falta desta reunião, deste Lego reunido num planejamento estratégico com objetivos definidos de metas a serem atingidas e perseguidas, e aí vem os meios de como ir realizar tudo isso. Mas sinto falta de algo que está maduro e que aqui está faltando colher um planejamento estratégico do complexo do agronegócio brasileiro, porque acho que o agro é a indústria de todas as indústrias. Se progredirmos com esse sistema, que hoje é 30% do PIB, vai ter mais demanda para automóvel, vai ter mais demanda para moda, vai ter mais demanda para construção, vai ter mais demanda para tudo, porque ele irriga, né, todas as demais indústrias. É por aí, Marcelo, é por aí a questão. Antônio, sua visão, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um boa tarde para você, Marcelo, para o Tejon, para o Roberto Rodrigues, que nos acompanha hoje, abrilhanta com a sua presença. E quero começar dizendo, Marcelo, que você vem muito bem acompanhado do Tejon no evento, viu? Porque aqui tem um fã-clube do Tejon. Aqui é normal ele chegar no Rio Grande do Sul e ter um pessoal de camisetas. Eu, se estou em Porto Alegre, vou lá com a minha camiseta lá, com os dizeres do Tejon aqui levando no peito. Porque então eu já vou com a camiseta do Tejon, então. Se fosse você, faria isso, viu? Eu vou na quarta. A minha apresentação vai ser na quinta pela manhã, mas eu vou na quarta. O Tejon aqui, ele tem um público muito forte que adora ele, todos nós gostamos muito deles aqui no Rio Grande do Sul. E estão todos para virem na Farsul, estão todos convidados para não só virem aqui, mas todo o suporte que precisarem aqui em Porto Alegre, por favor, contem conosco. Obrigado. Eu gostaria de trazer o Roberto para uma discussão, porque é o seguinte, Marcelo, nós temos mais de 700 bilhões, B de bola, emitidos de CPR, Cédulas de Produtor Rural. E nós temos mais ou menos 140 bi de recursos que são controlados dentro do Plano Safra. Isso quer dizer, Marcelo, que os profissionais como o Roberto, hoje, são mais importantes para a viabilização do crédito dentro do agronegócio, que é um crédito privado, do que propriamente todos aqueles operadores, que, assim como eu, que trabalham e se esforçam e ajudam os governos de todas as formas. Às vezes, as críticas construtivas são formas de ajudar, às vezes trazer sugestões de encaminhamento para tira dinheiro daqui, bota ali, faz acolá, também é uma forma de ajudar. Só que nós temos visto que cada vez mais, a importância do governo no Plano Safra fica mais na parte do anúncio e do mise-en-scène político, que faz parte, eu não estou aqui condenando o processo, pelo contrário, acho que é uma oportunidade importante que as autoridades de todas as matizes ideológicas têm para demonstrar o seu apreço pelo setor, a sua responsabilidade, o seu cuidado, o seu carinho. Enfim, eu acho que é uma boa oportunidade, inclusive, de se fazer as pazes. O Plano Safra, politicamente, ele tem uma série de vieses positivos. Agora, dar crédito, por incrível que pareça, está cada vez menor o papel dele. E é justamente o mercado privado, seja através dos bancos, das cooperativas, vocês
vocês dois que estão toda hora falando de cooperativa e defendendo o sistema cooperativo aqui, que gostam muito do sistema cooperativo, o sistema cooperativo de crédito tem um papel fundamental na oferta desse crédito. Agora, quando a gente vai ver de onde é que eles estão buscando dinheiro, é no mercado. Nós temos as cooperativas de grãos fazendo operações via mercado. Nós temos as distribuidoras de insumos fazendo operações via mercado. As grandes indústrias de químicos fazendo operações via mercado. E a ANEFAC, através dos seus profissionais, seus associados, enfim, tem um papel muito importante nessa geração. Então, eu acredito que nós... e aí, falando um pouquinho de Plano Safra, para aqueles produtores que nos acompanham nosso programa de todas as segundas-feiras, eu não tenho uma boa expectativa para o Plano Safra, para a parte política dele, aliás, para a parte financeira dele. Não tem orçamento, não há orçamento na União para que haja uma maior parte de recursos controlados. Agora, uma das coisas que eu mais tenho ouvido de pergunta, Marcelo, Tejon e Roberto, é o seguinte: Antônio, vai faltar dinheiro? E a resposta é não, não vai faltar dinheiro. Vai faltar recursos controlados, mas dinheiro não vai faltar, porque existe toda uma estrutura para a geração de recursos via mercado que atendem em oferta de recursos, mas não em juros subsidiados. Para que o juro seja subsidiado, aí é o governo. Agora, pior é não ter nem o recurso subsidiado e nem nenhum outro. Então, essa aliança que o setor fez com o mercado de capitais, seja diretamente, seja através dos bancos e cooperativas de crédito, hoje, pelo menos, nos ajuda a resolver um dos problemas, que é a oferta de crédito. Que isto, eu não tenho dúvida que está solucionado. Agora temos que trabalhar, evidentemente, para baixar juros. E isso, nós temos uma série de propostas, por exemplo, aqueles custos administrativos e tributários que o governo paga para as cooperativas de créditos e bancos, será que nós não poderíamos utilizar para ter um fundo de inadimplência, de garantia contra a inadimplência e isso baixar o risco e, consequentemente, o juro para os investidores? O próprio BNDES não emprestando o recurso, mas garantindo o crédito, emprestando o seu AAA para o mercado, como fazendo os CRAs garantidos. Será que a gente não consegue levantar um recurso, uma montanha de dinheiro muito maior com um juro de Plano Safra controlado? Ou seja, tem muita coisa para se fazer, Roberto. Tem muita coisa para se fazer na sua área. Eu não tenho dúvida que isso é só o início e nós temos muitas... Tem essa aliança, ela vai ser cada vez mais forte entre os produtores rurais, as cadeias do agronegócio e o mercado de capitais. Roberto, eu vou te passar a bola dessa posição aqui que o Antônio colocou, mas eu quero botar um pouquinho de pimenta nessa bola aí. O Antônio fez um diagnóstico muito correto. Não vai faltar recurso. Só que nós temos ainda uma taxa de juros muito alta, nós temos o setor perdendo rentabilidade com a queda do preço das commodities, e nós temos um dos índices de inadimplência apresentado pelo Serasa aí, dos mais altos, né? Quando você põe tudo isso no liquidificador e bate, você tem uma vitamina meio amarga aí para os próximos meses. Não tem, Roberto? Sim. Tem sim, Marcelo, mas vou entrar nesse tema, mas gostaria de sequenciar aí a fala muito feliz aí do Antônio, realmente, porque assim, eu tenho falado, inclusive recentemente eu estive num evento sobre Fiagro em Brasília, no CNA, na Confederação Nacional de Agricultura, junto com o Ministério da Agricultura, o MAPA, e lá discutimos, tinha gente do mercado financeiro, de fundos de investimentos, de securitizadoras de crédito, enfim, de órgãos reguladores, tinha pessoas do Banco Central, enfim, além do Ministério da Agricultura e das confederações de agricultura do país, Sistema Senar, enfim, todos eles com interesse dentro dessa questão, obviamente, do crédito do agronegócio. E aí eu quero dizer o seguinte,
pegando a fala do Antônio, que muito feliz. Realmente o papel do BNDES deveria ser, e poderia, como já até é, em algumas circunstâncias, usar o seu AAA aí, como órgão garantidor de crédito para o agro, por exemplo, qual seja para produtor ou revenda, ou até mesmo agroindústria, né? Favorecer através do seu know-how a questão de garantias e não necessariamente só ter a preocupação de endereçar o dinheiro, até porque isso não tem sido feito e cada vez tem sido feito em quantidades menores, mas que ele pudesse fazer exemplo daquelas carteiras de FGI, onde nas operações de FGI o BNDES garante 80% e o tomador entra com uma contrapartida de 20%. Ora, isso seria fantástico para não só operações de CRA, como operações FIAGRO, operações de CRI, quando fosse envolvendo questões imobiliárias, e outras operações como operações estruturadas. E aí, dentro dessa fala que o Antônio comentou, existe um dado interessante, porque no ano passado o Plano Safra endereçou na economia, dentro do agro, 351 bilhões, contra, no ano anterior, 289 e 236, salvo engano, no ano anterior. Interessante porque, olha só, como que, se a maioria das operações financeiras no agronegócio, principalmente aquelas que são endereçadas, eles conseguem, por exemplo, como que um produtor consegue, os produtores, lançar mão de 351 bi, ou que fosse menos, ou próximo disso, a cada ano, como foi o ano passado, e liquidar as suas operações que eles contrataram no ano anterior, pois as maiorias delas são operações chamadas de mata-mata. Como que eles conseguem, com 350, liquidar 504 bilhões, que é a dívida do produtor rural, já no começo do ano, só de carteiras agrárias, quiçá as carteiras livres, que são os recursos não regulados, não obrigatórios. Então, assim, essa conta não fecha, viu, Antônio, Tejon, Marcelo? Existe um estudo que eu fiz, até o professor Décio Zilberstein, da USP, participou, em que a nossa análise é que a cada 5 anos, em média, o produtor rural, assim como as revendas, eles acaba que eles estrangulam, se não toda um ciclo, mas boa parte de um ciclo de resultado. A cada 5 anos ele transfere isso para o mercado financeiro. Não é porque alguém está fazendo alguma coisa errada, é porque o modus operandi das operações já não são tão corretas. Isso merece uma revisão, no meu entender, urgente. Então, assim, esse dinheiro barato, entre aspas, subsidiado, num prazo muito curto, ele tem um efeito tão nocivo quanto um dinheiro caro. E a conta já chegou há muito tempo, está chegando de ano em ano, a cada ano. Então, assim, esse é um paralelo que eu faço dentro da conversa que foi endereçada pelo Antônio, eu concordo. E, por outro lado, para fechar, eu ainda digo que o que ele comentou faz muito sentido, porque não falta dinheiro. O mercado financeiro, vamos chamar, o mercado que eles chamam de primeira linha, fundos de investimentos, family offices, bancos de investimentos, tem muito recurso, mas muito recurso para que seja endereçado ao agro, bastante. Eu diria até com um certo exagero, talvez não exagero, que o dinheiro está até sobrando, o que falta é planejamento, e aí essa é a especialidade aí do Marcelo e da equipe, mas o que falta são bons projetos, e realmente uma política que enderece aí, que corrobore com a forma de desovar esse dinheiro. Então, os fundos de investimentos, os investidores estão com dinheiro disponível para injetar no nosso agro, isso é fato, mas está faltando alguma coisa, alguma peça no elo, nesse Lego, né, comentado pelo Tejon, para que feche esse ciclo. Eu acho que falta vontade política de discutir, de sentar, de olhar para isso. A solução está dada até, viu, Antônio, na minha opinião. Você olha para um lado e para outro, você vê a solução. Precisa juntar essas peças. Por isso que o papel da ANEFAC, o papel dessas discussões que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, são sumariamente importantes, porque realmente eles causam uma reflexão sobre isso. Então, eu concordo com o que você falou e acredito que realmente nós temos um desafio muito grande dentro da economia brasileira e, sobretudo, dentro do agro, mas é até um paradoxo, porque o dinheiro tem, e não é pouco, produzir o país sabe, como poucos ou como ninguém. Então, eu acho que está faltando, assim, organizar essas questões, essas ideias, e realmente sair dos vieses, talvez, políticos e tal, e partir para uma questão profissional. Essa é a minha opinião. Você falou de viés, talvez esse viés que existe
de confronto entre esquerda e direita, bancada ruralista e etc., isso acaba criando algumas dificuldades para fazer essa articulação política, estratégica e se fazer o planejamento. Por exemplo, por que o setor de montadoras de automóveis conseguem tocar o coração do ministro Alckmin, né? E, ao mesmo tempo, ele conseguiu convencer o ministro da Fazenda e o presidente da República para fazer um programa de redução dos impostos para incentivar o carro popular, né? Para ajudar as montadoras. Eu acredito que o ministro Alckmin, que é um cara inteligente, foi um grande governador do estado de São Paulo, ele, se sensibilizado, poderia, pelo cargo que ocupa, em conjunto com o Ministério da Agricultura, construir esse planejamento estratégico para o crescimento do agro e que fosse um programa feito em 20 anos, que não fosse só para a execução de um governo, né, que fosse um plano de Estado, de país, né, e que, independente do governo que venha na sequência, que pudesse seguir as boas diretrizes de um determinado plano, né? Mas no Brasil nós temos essas dificuldades, né? Quando um partido A entra, há uma tendência de parar tudo que o partido B estava fazendo e assim por diante. Então isso acaba sendo um dificultador na nossa cultura empresarial aqui no país. Sim. Muito bem. Acho que o Tejon comenta aí, né, Tejon? Por gentileza. É que é mais fácil você mirar o automóvel, a geladeira, o fogão, a causa popular, do que você trabalhar numa visão estratégica de toda uma cadeia produtiva que alavanca todas as demais. A cadeia produtiva que alavanca todas, alavanca o fogão, o automóvel, a construção, o turismo. O Brasil achou isso. Tem 50 anos que trabalha nisso, que é o sistema de agribusiness. Eu estou indo a Santa Cruz do Sul, meu caro Antônio, a Rio Pardo. O que acontece ali em Santa Cruz do Sul? Ali é uma cidade com um IDH mais elevado, uma cidade com um poder aquisitivo maior. O que acontece ali naquele lugar? Acontece exatamente uma conjunção de um sistema de cadeias produtivas ali, que faz uma diferença extraordinária naquela região, comparado a outras do Brasil. Então, é mais complexo a governança da indústria, de todas as indústrias, que é o sistema do agronegócio, do que disputar audiência. Governança dá mais trabalho e é mais difícil do que obter sucesso de audiência. Portanto, continuo. Se nós temos um negócio de 600 bilhões de dólares na mão, que é algo que a gente aprendeu a fazer, esse negócio pode virar $1 trilhão. E ele virando $1 trilhão, ele vai trazer com ele toda a indústria, o comércio e serviços. Ele alavanca, ele traz como locomotiva. Então, continuo aqui pedindo planejamento estratégico. E meu amigo Antônio, acho que está na hora, sim, de CNA, CNI, CNT, CNC, CNS, 10 confederações nacionais empresariais sentarem na mesma mesa e nos ajudarem nesse planejamento integrado, reunindo todas as indústrias a serviço daquilo que a gente aprendeu a fazer e ser bem-sucedido. Nós somos reconhecidos como bem-sucedido no mundo no quê? No agronegócio. Então, nós temos condição de dobrar de tamanho e, com ele, vai ter muita coisa. Nós vamos vender muito mais chimarrão para o mundo, viu? E coisas boas, viu, amigos, estão acontecendo. Hoje o Valor Econômico divulgou um estudo feito por uma consultoria de que nos primeiros 4 meses o índice de relevância da parte de fusões e aquisições dentro do agronegócio está em 3,8% em relação ao total, enquanto nos anos anteriores nunca passava de 2%.
né? Então, isso é uma prova que muita gente de fora está olhando o agronegócio com interesse, com vontade de investir. Eu acabei de sair de uma reunião agora com um grupo asiático que está aqui estudando alternativas de investimentos. Então, as perspectivas são muito boas. Agora, se houvesse esse planejamento citado aí pelo Tejon, as coisas poderiam fluir com muito menos obstáculos, com muito menos ineficiência, com muito menos erros, né? Se tivesse uma coisa totalmente planejada, estruturada. Só que para fazer isso dá trabalho, é complexo, né? Precisa sentar todo mundo em volta de uma mesa, diferentes associações, diferentes confederações. Isso envolve egos, envolve vaidades. Agora, se todo mundo conseguisse pensar em primeiro plano no país e em segundo plano nos seus objetivos individuais, nós teríamos uma grande chance de ter um. Bom, eu queria fazer uma consideração. Primeiro, concordo 100% com o Tejon. Acho que a gente precisa ou de uma liderança ou de lideranças que sejam capazes de amalgamar várias boas cabeças e se construir uma agenda mínima para o bem do setor, para que a gente possa dobrar a produção, que nós vamos dobrar a produção, num tempo ainda menor do que é possível. Agora, eu queria fazer algumas considerações sobre essa política que foi, enfim, anunciada na Fiesp na semana passada. Eu não gosto desse tipo de medida e vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, isso dar incentivos para a indústria automobilística, com todo respeito, é a política dos anos 80. Nós estamos em 2023. O setor de veículos não está sequer entre as 5 maiores indústrias brasileiras, para começo de conversa. Em segundo lugar, nós já... Ela tem charme, né, Antônio? Ela tem história. E ela tem lobby bem feito. O que é mérito dela. Acontece que nós estamos muito atrasados. Nós estamos discutindo coisas que o mundo não discute mais. Eu assisti uma palestra pela internet do Benjamin Netanyahu, o que era presidente lá de Israel, primeiro-ministro. Enfim, enfim, eu não quero aqui discutir o lado político dele, não é nada disso. Só que ele trouxe um dado que eu achei muito interessante. Ele disse que em 2000 e bolinhas amarelas, o Israel ia produzir 70% dos veículos do mundo. E aí todo mundo ficou assim, mas como assim Israel vai produzir 70% dos veículos do mundo? Isso, em faturamento nós vamos. Ou seja, as fábricas aonde serão, tanto faz, mas a tecnologia de se fazer aqueles carros são nossas. O faturamento, 70% vem para cá. Então, olha só a cabeça do cara. Olha a cabeça do cara. Nós já experimentamos a política dos campeões nacionais. Ou seja, políticas verticais. Eu vou dar um estímulo para este segmento. Para este, porque eles são estratégicos. Gente, não se faz política assim, política econômica. Política econômica tem que ser horizontal. Eu pego os meus recursos e invisto em educação, porque aí eu estou beneficiando a todos. Numa estrada, porque eu estou beneficiando a todos. Em inovação e tecnologia, porque eu estou beneficiando a todos. Ou eu baixo a carga tributária, vou baixar 1% a carga tributária do Brasil. Para quem? Para todos. Então, aí eu estou fazendo uma política vertical, uma política horizontal. Políticas verticais, que olha, eu vou aqui dar uma isenção durante 3 ou 4 meses, e nada é mais permanente no Brasil do que uma política temporária, né? O BNDES vai fazer um spread, vai diminuir seu spread, vamos dar dinheiro assim, vamos dar dinheiro assado. Gente, isso não funciona. Isso não funciona. E eu acho lamentável que o pessoal da indústria tenha esse tipo de pleito.
Talvez isso explique muito, o subdesenvolvimento da indústria brasileira perante outras indústrias do mundo, porque talvez a agenda ela esteja muito desatualizada. Nós precisamos evoluir para outras questões. Lá se falou muito em automóveis, etc. A maior indústria do Brasil é a indústria de alimentos. E o que se falou sobre a indústria de alimentos naquela reunião? Absolutamente nada. Nada. Quando a maior indústria do Brasil é a indústria de alimentos. E que tem uma cadeia para frente e para trás enorme. O que nós falamos? Nada. E sabe por que nós não falamos nada lá naquela reunião? Porque nós não temos planejamento, a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que a gente tem, a gente não sabe o que é maior, então a gente atende quem grita mais. E aí nós vamos caminhando a passos largos para o atraso. Ô Antônio, mas nesse caso, vamos fazer uma reflexão. A culpa é do governo ou a culpa é das indústrias ou das associações que representam essas indústrias, ou de falta de lobby, ou de falta de... Porque é o seguinte, por que as montadoras conseguem construir esse charme na cabeça dos políticos e conseguir esses benefícios, e as indústrias alimentícias e as agroindústrias não conseguem fazer isso? Olha, é porque nós temos uma elite política e econômica atrasada. Isso é algo que nós precisamos evoluir como sociedade, inclusive nossa elite. Nós achamos que a indústria de automóveis ela ainda tem o charme, o elan, do que ela representava nos anos 80. Mas a indústria de automóveis paga salários melhores. Eu duvido. Entrem nos dados do CAGED, olhem os dados da PNAD e do CAGED. Vejam se um operador regular de máquinas numa indústria automobilística ganha mais do que um operador de colheitadeira. Façam esse exercício de olhar. Ou seja, não é mais assim. As coisas não são mais assim. E eu acho que essa agenda setorial ela não está correta. Não está correta. E o governo, infelizmente, ele é muito sensível a campeões nacionais. Ele gosta de campeões nacionais. É uma política defendida e que, enfim, a sociedade, a maior parte da sociedade apoiou esse tipo de ideia. Só que nós precisamos evoluir, independente das urnas. Veja se a esquerda do mundo tem o debate das coisas que nós debatemos aqui. Vejam se a esquerda do mundo recebe o Nicolás Maduro. Vejam se a esquerda do mundo está discutindo indústria automobilística ou está discutindo coisas muito mais avançadas, muito superiores. Mas aí exige educação, né? Para essas coisas mais superiores. E o que nós estamos fazendo com a educação brasileira e do brasileiro? Ou seja, nós estamos atrasados, fazendo políticas atrasadas e não estamos construindo os eixos para que possamos ter políticas mais desenvolvidas ali na frente. Então, mas aí vem outra provocação. Por exemplo, a ABAG, que foi criada pelo Ney, com o propósito de congregar todos os elos das cadeias produtivas do agro, ela não deveria liderar isso? Será que nós não devíamos convidar o Caio para vir aqui, que é o atual presidente, para ele conversar um pouco conosco, para ele externar quais as dificuldades que a ABAG tem para fazer essa articulação? Porque eu acho que nós precisamos compreender com profundidade por que essa articulação não ocorre. Porque se a gente entender as causas dessa falta de articulação e onde estão os pontos e os gargalos, nós vamos saber encontrar os caminhos. Agora, eu acho que o primeiro passo também aqui, Antônio e demais colegas, nós precisamos reconhecer nossas imperfeições, porque eu penso assim, se nós culparmos os políticos, culparmos a falta de educação, culparmos... Tudo bem, isso é grave, isso é um problema sério. Mas o que é culpa nossa?
O que nós estamos falhando para não conseguir estruturar esse planejamento, essa articulação de cadeia produtiva que somos tão relevantes para a economia brasileira, né? Então, existe um minha-culpa aqui que nós também temos que tentar entender quais são essas causas e como que essas causas impactam nessa não articulação. Perfeitamente. Concordo contigo, e eu acho que está na hora de parar com vitimização, botar a culpa nos outros e as lideranças se reunirem para um planejamento estratégico do agro, porque é ali que nós vamos conseguir melhorar o PIB brasileiro a percentuais de 4%, 5% ao ano, e não essas coisas ridículas. E através e com o agronegócio, nós vamos dar uma alavancagem espetacular na indústria brasileira. E como muito bem o Antônio colocou, a indústria de alimentos do Brasil representa 25% do montante do setor industrial brasileiro. É de uma importância imensa. O que nós podemos agregar de valor ali, o que nós podemos vender para o mundo. Agora, isso exige planejamento e não depender de 2, 3 heróis, né, que acabam fazendo isso por sua conta e fazem. E aí está outra coisa provocadora. Tem gente que, nas mesmas circunstâncias, difíceis para todo mundo, faz, realiza. E é graças a eles que a gente tem progredido, viu? Aos heróis que realizam nas circunstâncias mais difíceis. Então, eu acho que nós temos mesmo que o RenovaBio, por exemplo, foi uma iniciativa extraordinária do setor privado, contando com gente boa da Embrapa, contando com gente positiva de governo, criou um projeto, um objetivo, uma meta. Todo ano tem alguém querendo sacanear o RenovaBio, mas o pessoal se reuniu, fez e tem. E dá para fazer isso nas cadeias produtivas inteiras brasileiras. Inclusive, eu diria, está na hora de aumentar consideravelmente o seguro rural, para que a gente não tenha agricultores todo ano vítimas da situação que é totalmente previsível, diria já, não é imprevisível. Então, acho, olha, caramba, tem tudo para fazer, e como o Roberto colocou, o dinheiro do planeta Terra quer oportunidades como essa que o Brasil representa. E acho que a gente fica discutindo muita ideologia mesmo. A gente tem que parar com essa história de discutir ideologia e colocar aí dentro de um mundo profissional e racional. E cabe a nós, eu creio, na mídia, cobrarmos isso constantemente, de botar o racional brasileiro. E tem gente ótima, né? Tem gente muito boa no Brasil que sabe fazer isso. Com certeza. Roberto, seus comentários. Achei muito interessante aí a fala no geral, tanto do Antônio como a sua, Marcelo, e agora do Tejon também, porque olha que interessante, assim, ó, quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, no início do ano, eu participei de um evento com a AproSoja em Brasília, o encontro das AproSojas Brasil. São 16 no total, alguns estados possuem lá as suas unidades, e todos eles estavam reunidos na AproSoja. Assim como fiz também na Abramilho, como comentei agora há pouco no CNA, e assim vai. Hoje a gente está com um projeto muito próximo com as federações dos estados, Federação do Agro da Bahia, FAEB, do Espírito Santo, de Minas, de São Paulo, de Roraima, do Mato Grosso, de Goiás. Então, o que eu quero dizer assim, ó, e também a Andave, onde eu desenvolvo um estudo acadêmico voltado para questões de assimetria financeira no âmbito das revendas agrícolas, que muitas das vezes são acometidos por questões de assimetrias financeiras dentro do âmbito dos produtores rurais e talvez pelo modus operandi com as indústrias, ou seja, tudo está conectado, assim, tudo está conectado. E aí, quando a gente pensa na questão de soluções estratégicas para o setor, para melhorar essa condição de visibilidade do Brasil, do agro, dos seus setores, dos seus subsetores, realmente fica muito nítido, viu, Marcelo? Na minha opinião, claro, eu não sou o dono da verdade, ninguém é, mas fica muito nítido uma falta de diretriz, assim, de rumo numa direção só, assim, que essas organizações, que essas entidades se conectem e falem a mesma linguagem. Eu acho que nós estamos cada um defendendo, em alguns aspectos, a sua bandeira isolada. Uma associação defende a sua, o banco defende a dele e assim vai. Mas eu acho que a gente precisa realmente unir esses
esses objetivos, né, que na verdade é um só, em prol do nosso agronegócio. E eu destacaria, para finalizar aí esse comentário, a importância do envolvimento com a academia. Porque eu vejo, por exemplo, o projeto que a FECAP está fazendo agora, envolvendo alunos aí de 7 países diferentes, trazendo o pessoal para cá. Esses alunos são, indiscutivelmente, é o futuro do agro, é o futuro da indústria, é o futuro do setor de serviço, de tecnologia, assim por diante. Então, assim, a gente precisa mostrar, muitos deles, eu fiz essa palestra na FECAP há 2 meses, muitos não sabiam o que é o setor agronegócio, o que representa, do que é composto, enfim. Então, eu acredito que o envolvimento também de todos os órgãos, de todas as associações, da questão governamental, das indústrias, enfim, com a academia é extremamente necessário. E aí eu fecho dizendo o seguinte, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, falava sobre riscos corporativos no agronegócio. E a minha tese de doutorado fala sobre questões financeiras no âmbito das revendas agrícolas, de alguns problemas aí evidenciados. E aí fica interessante a gente comentar, porque, assim, quando você vai buscar fonte de estudos, Marcelo, Antônio, Tejon, você buscar fontes de estudos para citar o seu trabalho, para corroborar o seu trabalho acadêmico, cara, você não acha nada falando de gestão, muito pouco falando de gestão no agronegócio, de questão de estratégia. Você acha muita coisa falando de questões técnicas, e o Brasil indiscutivelmente dá uma aula nisso, né? A Embrapa é uma instituição que tem dentro do seu cerne 94% dos seus profissionais são mestres e doutores. Isso jamais se verificou numa outra organização no mundo. Quer dizer, nós somos um exemplo em tudo, tecnicamente falando. Tecnologia tem bastante, mas quando a gente vai para alguns aspectos, a gente fica um pouco meio que a desejar. Então, eu completo a minha fala com essa questão da academia também aí. Eu concordo plenamente com você e eu vou te dar um dado que vai assustar mais ainda. Eu peguei os 15 maiores eventos de agronegócio antes da pandemia e classifiquei todos os assuntos por segmentos. E assuntos ligados à gestão, só 3%. Só 3%. E aí, quando você linka isso, um estudo que nós fizemos, que no agro, só os médios e pequenos têm 20% deles conseguem ter excelência em gestão. E nos pequenos, só 5%. E aí você vê quanto desperdício, quanta ineficiência é jogada fora por não ter atenção com coisas básicas da gestão, né? Então, esse ponto que você colocou é importante. E a questão da academia. Aqui tem um negócio que é culpa dos dois lados, e nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso. Eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez a trabalho em 1984. E uma coisa que me marcou foi que em vários lugares que eu fui, 90% dos lugares que eu fui, sejam revendas, cooperativas, ou agricultores, ou indústrias, eles sempre citavam a universidade no processo do diálogo. Não, isso aqui depende, porque nós estamos fazendo um estudo junto com a universidade, e esse planejamento está sendo feito junto com a universidade, nós estamos fazendo uma pesquisa junto com a universidade. Então, a palavra universidade está o tempo todo na boca dos empresários americanos. Aqui no Brasil, você não vê isso, né? Não tem, quase não tem. Então, é o seguinte, é culpa da universidade que fica lá fechada e não se abre para o mercado, e é culpa dos empresários também, que não se abrem para dar espaço para a universidade ajudá-lo a construir planejamento, pesquisa, estratégia e alternativas de maior desenvolvimento. Sim, concordo. Acho que, não sei se o Antônio quer fazer algum comentário, ou o Tejon, mas eu sou um defensor, assim, inveterado a respeito dessa questão do envolvimento das universidades, da academia com as questões práticas organizacionais, porque realmente eu sei que uma parte, não toda a solução do problema vem dali, mas uma parte significativa nasce dali.
origina dali. E realmente quem estuda, quem investe no conhecimento, se torna um crítico e não aceita qualquer coisa por imposição. Ele realmente discute as possibilidades e eu acho que isso é uma boa forma de se construir um novo Brasil, um novo agronegócio, na minha opinião. O Antônio, você como membro do Focus, o que você gostaria de comentar aí do relatório dessa semana? Melhorou as perspectivas do crescimento do PIB, diminuiu um pouco a inflação, o dólar também foi reduzido para o final do ano. O que você gostaria de acrescentar aí no relatório do Focus? Bom, eu mudei as minhas perspectivas quando saiu o IPCA 15, na semana retrasada. Semana retrasada, saiu o IPCA 15 e saiu os dados de serviço para março. Os dados de serviço melhores do que a média do mercado, inclusive eu, estavam esperando. Então, serviços bastante forte no Brasil. Indústria muito fraco. O agro indo bem. Mas foi os serviços que se destacou. E isso trouxe uma revisão para cima do PIB. Então, nós revisamos para 1,3 o PIB quando saiu os dados de serviços. E a inflação, ela foi minorada em virtude da leitura do IPCA 15, que veio benigna, aonde os preços administrados, eles exerceram, os medicamentos em particular, exerceram sobre o índice um impacto menor do que o esperado. Agora, o que o brasileiro vai começar a ver? Ele vai começar a ver agora uma aceleração da inflação a partir do mês que vem, por conta que nós iremos comparar a inflação agora com os combustíveis reonerados com a época que os combustíveis foram desonerados. Então, nós teremos uma puxada para cima de inflação de preços administrados, aonde estão os combustíveis. Mas, ainda assim, agora as novas projeções estão abaixo de 6, o que é uma ótima notícia, não tenha dúvida. Mas daí a dizer que vai baixar o juro na próxima reunião, bom, aí já é um enorme exagero, não dá para fazer isso, senão a gente perde o controle. Bom, amigos, estamos já caminhando para o final do programa e vamos fazer a nossa rodada final aí. Então, Roberto, vamos começar com você, que é o nosso convidado de honra, a sua mensagem para o nosso público que está nos assistindo e que irá nos assistir nas nossas plataformas. Sim, muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande fazer parte desse seleto grupo aí de profissionais que representam tão bem o Brasil, de uma maneira geral, mas, sobretudo, com esse enfoque no agronegócio. É uma honra, realmente, estar aqui com vocês. Obrigado, de coração. E o que eu diria, assim, como mensagem para todos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, é que realmente possam ter esse olhar, acho que, pegando a fala do Tejon, não nessa questão de vitimização, que a gente possa olhar realmente para aquilo que o agro, mas não somente o agro, para aquilo que ele representa, para aquilo que ele pode representar, mas se autoavaliando, se criticando e se perguntando, cara, o que eu posso fazer para melhorar esse setor, ou esse país, ou a economia, ou o meio em que eu estou vivendo. Então, eu pego essa fala como mensagem e levo para os lados da ANEFAC, e digo o seguinte, a exemplo da ANEFAC, onde vários profissionais que têm suas famílias, que têm as suas empresas para cuidar, que têm os seus compromissos, mas que despendem um tempo precioso para discutirem soluções para setores distintos, para avaliar negócios e para auxiliar a boa prática das organizações. Então, o recado que eu deixo, talvez como mensagem, a gente precisa se envolver mais, viu, Marcelo, com as coisas que não são só aquelas que são dos nossos interesses diretos, e sim aquilo que pode ser do interesse indireto e do interesse das próximas, das futuras gerações aí, sobretudo dentro do setor agro. Essa é a minha mensagem. Perfeito, Roberto. Muito obrigado aí pela sua presença. Você enriqueceu aqui o nosso programa e você trouxe muito boas contribuições. Obrigado mesmo, com carinho. Antônio. Bom, Marcelo, eu quero concluir hoje a minha participação falando de uma matéria que foi feita pelo jornal Financial Times, falando da inflação na Europa.
A inflação dos alimentos na Europa, em 12 meses, acumula uma alta de 16,6%, segundo a Eurostat. 16,6%. E países como a Croácia e a Hungria começaram a não só congelar, mas também racionar a venda de alimentos para os europeus destes países. Isso acontece uma semana, 10 dias após aprovarem a lei antidesmatamento, que propõe não comprar produtos de países, sobretudo aqui os nossos da América Latina, que tenham desmatado, ainda que legalmente, para fazer a sua produção. Como se na Europa a agricultura lá não seja toda feita em áreas que foram desmatadas. Então, isso demonstra que os governos europeus, sobretudo os organizados por Bruxelas, eles fizeram uma opção pelos produtores de lá e não pelos consumidores de lá. E isso tem uma grande consequência. Se a Europa fosse um continente mais aberto às importações, poderia ter muito mais alimentos e muito mais baratos, mas não. Ela protege os seus agricultores com enormes e pesadas tarifas de importação, e quando nem essas resolvem o problema, com leis estapafúrdias e desrespeitosas, como essa que foi aprovada no Parlamento da União Europeia. Só que em economia, nós sabemos uma coisa: economia não respeita a ideologia, não respeita camiseta de partido, não respeita classe social, cor, credo. A economia, ela é implacável. Toda ação tem uma reação, seja ela positiva ou negativa. Infelizmente, os europeus estão convivendo com as escolhas que fizeram. Com certeza, Antônio, concordo plenamente. Tejon. Obrigado por ter estado aqui conosco. Querido amigo gaúcho Antônio, eu estarei dia 1º de junho em Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, aí no Rio Grande, na FUBRA. Dia 1º, espero aí a turma gaúcha com a gente. E com relação ao nosso papo, sendo muito objetivo, se você tem um negócio e ele não cresce, todo mundo briga, reclama e todo mundo padece. Então, eu só tenho uma pergunta que eu faria a qualquer presidente da República. O senhor está recebendo um país com um produto interno bruto de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Com quanto o senhor pretende entregar este país no final do seu mandato? Sabendo que nós precisamos, para a dignidade do povo, crescimentos mínimos de 5% ao ano. O que o senhor vai fazer para entregar este país crescendo 5% ao ano o PIB? Só essa pergunta. E a resposta, se você for estudar, necessariamente você passa obrigatoriamente por um planejamento estratégico do sistema do agribusiness brasileiro para alavancar todas as demais indústrias, comércio e serviços. Portanto, é muito objetivo. Presidente, executivo, CEO, em qualquer empresa, tu tem que vender mais. Não vai vender mais? Não serve. Tem que vender mais. É isso, em vez da gente discutir um monte de bobagem. É por aí. Legal, Tejon, muito bem colocado e faz todo sentido esse ponto colocado por você. Muito obrigado aí pela presença de vocês três. Muito obrigado aos nossos internautas que nos prestigiaram até agora e aqueles que irão nos assistir. Quem gostar do programa, bote um gostei aí, compartilhe com os amigos, com a família, para o nosso programa alcançar os objetivos que ele foi desenhado. Eu queria deixar como mensagem final, existe hoje uma previsão de uma possível seca no cinturão agrícola dos Estados Unidos. E isso pode alterar as cotações das principais commodities, aí, soja e milho. E como a gente tem defendido aqui no programa, e cabe ao agricultor olhar sempre
para frente e tentar identificar momentos favoráveis para fixações futuras, para que no final do ano agrícola ele possa alcançar uma média de comercialização favorável, então vamos ficar atento a essas potenciais janelas de oportunidade, né? Então, é muito importante a gente acompanhar isso para a gente poder fazer bons negócios. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho de todos, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite e boa semana.